Pá, vamos embora. Opa, tá dando uma pedradinha aqui bonita, hein? Vamos botar uma radiozinha. Aviso, tira fundo. Olhou? Como estamos? Hoje foi uma montanha-russa de emoções. Bom, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui violinadas clássicas. Tentando chegar naquele topo ali, né? Deixa eu afastar um pouquinho. Esse aqui é o topo. Vou botar 25 mil ticks, eu acho que vai ficar mais... Como hoje teve volume financeiro, fica mais chatinho de enxergar, né? Não, vamos ver ele aqui, ó. Assim. Esse assim fica legal, ó. Assim fica legal. Dá uma subidinha na boquinha da garrafa. Bom, estamos observando este ponto aqui, porque esse ponto aqui, cara, vai quebrar essa estrutura. Ele mudou a característica do preço para ser comprador aqui, né? Aí ele dá-lhe aquela violinada, né? Vai para cima, volta, dá-lhe aquele revesgueio clássico dele. Nesse ponto onde ele está, eu estava imaginando, porque sempre que ele faz um grande movimento, Joseph James sempre fala sobre isso. Um movimento direcional, a gente espera por uma segunda perna, provavelmente, né? Essa segunda perna continua subindo, porque o mercado está muito forte da compra. Ops. Então, vamos por observar aqui, ó, esta perna. E aí a gente replica ela para cá, ó. E aí a gente tem um alvo do movimento medido, ou duas pernas de pullback. Ops, aqui. Não, apagou, né? Não apagou. Tá? Então, seria mais ou menos esse conceito, né, cara? Então, o que a gente tem aqui dos últimos movimentos desse cara? Fizemos algumas operações hoje, demos uma metralhadinha, mas saímos no lucro. Saímos com 5%, aí 5 e alguma coisa, 5,4, 5,3, bom. O último movimento que ele faz aqui nos 25 mil ticks é a quebra da estrutura, a mudança da característica do preço quando ele faz essa quebra de estrutura, ela é aqui. Então, caso ele faça agora um movimento de defesa compradora, a gente poderia apostar numa quebra de estrutura mais ou menos nessa altura, né? Meu Deus. Pegaram a visão? Para, sei lá, chegar... Tá muito próximo da VWAP, né? Mas para chegar próximo da VWAP, mas tem que ter um ataque comprador, senão não adianta entrar aqui. Isso aqui ele faz essa violinada aqui e volta lá para cima de novo. Então, enquanto não tiver um ataque comprador claro, não dá para fazer. Entendeu? Tem que ter um ataque comprador. Aconteceu aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Eu vendi. Eu comprei, na verdade, esperando um rompimento desse topo aqui. Não realizei parcial aqui, que estava em 180 pontos, 200 pontos. Botar no break-even, não. Tomei um stop, vendi. Aí eu fiz a parcial, vendi, 0 a 0. Comprei, realizei. E aí terminei o dia, porque isso aqui me deu 3%, me deu 5%. Então, bom, voltando a este caso aqui em tela, então, a gente tem esse movimento aqui e a gente está observando também por este movimento aqui nessa segunda perna. E aqui eu faço uma pausa para dizer que se você já tem experiência, já opera como pessoa física, tem plataforma, dá uma olhadinha nesse meu vídeo aqui, ó. Esse meu vídeo aqui vai falar sobre o fundamental, o core do meu setup, os conceitos de choque e BOS, aliados aos setups de Joseph James. É muito bom observar isso, cara, muito legal. Recomendo demais, muito, porque você vai aprender a operar com os setups desse cara aqui, que eu acho fantástico. A confluência dele, ele sozinho não funciona. Para um reversal, 2 tentativas falhadas, pullback, força, principalmente bull e bear trap. Agora, se você não sabe nada sobre renda variável, dá uma olhadinha, por favor, aqui, né? Dá uma olhadinha nesta playlist Como se tornar um trader. É do 0 ao 100. Como escolher plataforma, corretora, constituição de trading, o mindset e os setups que eu utilizo. A constituição de trading é a melhor coisa do mundo, cara. É isso aqui que faz com que as coisas funcionem. Você vai seguir as suas regras muito, com rigidez, com afinco.
Todo país tem que ter uma constituição, senão vira baderna. Então, os nossos trades têm que ter uma constituição. A gente tem que seguir essa constituição, senão a gente tem drawdowns absurdos. Hoje eu segui, parei onde eu tinha que parar. Para mim deu bom. Bom, é isso. Só fiz esse parênteses. E aí, por que a gente está olhando aqui nos ticks? Eu estou vendo um movimento acontecer só para mostrar, mas na verdade, assim, ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Nunca direção. Direção a gente vai ver agora nos 60 minutos. Tá? Então aqui, qual seria uma saída plausível? VWAP. Próximo da VWAP vai realizar uma parcial. Ó, como ele está dando entrada aqui, a gente pode fazer uma entrada nesse ponto aqui. Colocar nossa ordem aqui de venda. Por uma parcial na VWAP, por uma provável violinada absurda para ir lá nas duas pernas de pullback e efetivamente quebrar esse fundo aqui. Por quê? Porque tem um gap aqui embaixo do dia 30 de abril. Tá vendo que esse fundo dá exatamente nas duas pernas de pullback. Força está muito grande comprador, então fica meio difícil. Mas aí aqui, ó, nunca abriu a tua ordem, né? Porque tu tá botando a tua ordem aqui, ó. Um tique abaixo, na verdade, né? 5 pontos abaixo para fazer essa entrada aqui da venda. Não abre, beleza? Segue comprador. Não abriu nossa ordem. Não fez um movimento. Perfeito. É assim que é. Aí a gente se protege. Se ele quebra essa estrutura e dá uma pedrada para cima. Só que tem esse gap aqui embaixo, aqui, ó. Esse azulzinho aqui é um gap. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos que eu acho que fica mais legal. Pra cá. Senta. Opa, quebrou tudo. Shit. Quebrou. Infelizmente quebrou. $60 minutos se perdeu. Tá. Vamos voltar para cá para os estudos, vamos ver se a gente consegue. Ah, agora sim. Tá, uma travadinha clássica. Acontece. Windows, né, cara? Windows é um clássico. Tá. Vamos aqui então dar uma olhadinha. Ó. Tudo meio torto, né? Então, o nosso suco de mini índice, juros futuros para baixo. Então quer dizer que o índice é para cima. Só que assim, Bradesco dando uma pedrada aí, hein? Não, pode vir uma alta aí. Vale segurando, Petro segurando. O problema são esses candles aqui, né, cara? Da Vale, da Petro aqui, ó, que não estão deixando esse cara realmente deslanchar. Tá, mas isso é para Photoshop. Então, juros para baixo, índice para cima, seria teoricamente o movimento, né? Vamos dar uma olhada nos 60 minutos e tentar entender o que esse cara está fazendo. Bom, ele tem um movimento muito bom e expansivo aqui, caso ele quebre essa estrutura lá para cima, né? Porque ele perdeu esse fundo aqui, então ele quebrou a estrutura nesse ponto aqui, para só dar a violinada e o xalalá, né? Xalalalá, xalalalá. E aí, a mudança da característica de preço dos 60 minutos está bem nessa região aqui. Então ele fez a clássica violinada, né? Vou perder, toma. E agora está tentando romper aquele topo ali com muita dificuldade, mas está tentando. Cara, eu não sei, cara. Não sei. Não, eu não estou gostando nos ticks desse movimento. Não é um movimento direcional. É um movimento que vai buscar a compensação para chegar nesse topo aqui. Aí, chegando nesse topo, eu não sei até onde ele pode ir, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Teoricamente, estaria efetivamente fazendo um fundo, mas tem aquele gap ali, tá vendo? Esse gap aqui, ó, tem dois gaps, né? Tem esse gap mais antigo e tem esse gap aqui mais novo, né? Eu estava acreditando na projeção que eu fiz ontem seria do fechamento desse gap aqui. Para baixo, não para cima, ó, tá rompendo o topo, ó. Tá quebrando a estrutura dizendo que vai ser um comprador contumaz. Ó, quebrou. Virou para compra pesado. Vamos ver se vai ter o volume financeiro para ele seguir esse movimento. Tem que ter volume financeiro. Se não tiver volume financeiro, ele vai violinar e vai lá embaixo. Vai chegar próximo da VWAP. Então temos esse gap aqui, média de 200 lá em cima. Dá uma olhada nos 120 minutos só para ver o que está acontecendo.
Perdeu bastante, né, cara? Mas pode fazer um movimento até... Ele pode fazer duas coisas, cara. Ele pode fechar o gap aqui em cima e buscar um movimento de alta absurdo hoje para testar a média de 200 dos 120 minutos, ou tentar fechar esse gap aqui. 120 minutos, 60 minutos, aparentemente é um movimento de baixa, né? Mudou a cor aqui, ó, sangre, ó, para dizer que tem a confluência das três médias. Vamos ver o diário. O diário está recusando a pedalada, né? Será duas pernas, então? Será que isso aqui são as duas pernas que a gente estava falando outro dia? Aí faz um pullback aqui, vai mais ou menos ali. 120, 140%. É isso? Talvez um reteste de fundo para depois dar a pedrada para o alto. Chegar próximo desse topo. Tem a possibilidade. Não vou dizer que não tem. Cara, para mim ainda segue indefinido. Esse movimento aqui, cara, no diário aqui, ó, esse movimento aqui foi absurdo. Esse movimento aqui foi absurdo. Então não sei se a gente pode apostar ainda na compra desse cara. Ele vai dizer agora aí, no que ele veio aí, se ele vai violinar ou ele vai fazer o movimento que ele tem que fazer. Nos 60 minutos. Tá lá, rompendo. Tá lindo, vamos para os estudos aqui. Ó, rompeu, viu? Agora ele tem que ter volume financeiro para seguir esse movimento para o alto. A dar-lhe a pedrada. Entendeu? Ele tem outros alvos mais para cima lá. Pode marcar, sei lá. Tem o gap lá embaixo. Um gap grandão. E aí tem esses priorzinhos aqui, ó. Order blocks, ó. Que tem uma resistência legal. Aqui também tem uma resistência legal. Dá pra pegar tipo aqui, ó. Tá vendo? Tá nela. Tá nela. Essa é uma resistência legal. Dá até pra melhorar ela aqui, ó. Deixar ela um pouquinho maior. Aqui a resistência. Bem na quebra da estrutura. Tá vendo? E tá tocando ele reto, hein? Uou! Tá tocando ele reto, hein? Será que tem volume financeiro para ele fazer o movimento meio-dia e 20? Tem um bom movimento aí, cara. Tá vendo onde ficou a mudança da característica do preço agora? Quebra da estrutura. O último pivô validado tá lá embaixo. Aí já fica ruim de entrar na venda, tá vendo? Tá vendo como é sorrateira a história? Tá vendo como aqui a gente tem um candle de sinal interessantíssimo nos ticks? Só que daí tu tá comprando topo, né? Aí tu já tem que estar com uma operação, sei lá, daqui, né? Onde eu tava. E ele volta em mim, né? Tá vendo? Te deixa no preju, né? Vai no alto, vende que vai, não vai mais, vai. Acho que não vou, vou. Acho que não vou, agora eu vou. Sei não. Tem que seguir a Constituição. Ó, isso aqui foi o meu dia. Um drawdownzinho, né? Drawdownzinho, monstruoso. Vida. É a vida. Só que me entregou 5,3%. No mês, estamos aí com 10%. Drawdown monstro hoje, né? Acontece, cara. Acontece. Vamos aí, ó, com 10% no mês. E aqui, só para lembrar, né? Aquela velha história, né? Eu ganhei 4 e eu perdi 3. Esse é o jogo. E aí
eu tenho um saldo de 1. Esse é o jogo padrão. Essa aqui é a real. Não é fácil, meu amigo. Não é fácil, ainda tive um drawdown ali, né? Acontece. Parece que o dólar hoje foi melhor, né? Eu não achei assim, mas foi um dos melhores dias mais direcionais, né? Dá uma olhada nele. Uns 2.000 ticks, ó. Quebrou a estrutura. Vamos ir para 60 minutos, né? Vamos para 60 minutos pra gente ver o dólar nos 60 e ver o que ele fez. Ó a violinada. Ah, graciosinho que só, rapaz. Graciosinho que só, bandidão. Olha, quebrou a estrutura. Deveria seguir esse movimento, porque ele mudou a característica do preço nessa regiãozinha aqui, ó. Ele mudou a característica. Foi o último pivô validado dele. Aí ele quebra a estrutura e vem para baixo. Na sequência ele vem para cima. O último pivô validado passa a ser esse cara aqui. O que ele faz? Tchau. Sem chance de uma entrada tranquila pós-pullback dos 60 minutos. Sem chance alguma. Chance alguma. E lá dentro, lá nos ticks, talvez tenha alguma entrada. Vamos ver. Dá uma olhada no diário. Bom, primeiro vamos só mudar aqui. Cara, não tem o que mudar aqui. Não tem o que mudar aqui. Foi uma violinada. Foi uma violinada. E agora essa quebra de estrutura sai daqui. Isso aqui a gente não tem mais interesse. E a mudança da característica do preço vai lá para cima. Vou deixar aqui só como memória por enquanto. E aí ele precisa de um pullback nessa regiãozinha aqui para a gente poder vender de novo. Aqui. Talvez aqui. Talvez aqui. Por enquanto, não tem o que fazer. Tem que deixar ele capotar mesmo. Diário. Diário a gente tinha aquelas duas pernas de pullback, lembra? Aquele alvo em 4.916. Aí, tá se encaminhando para lá. Por causa desse movimento bem direcional que ele fez aqui. Ó. A gente conversou sobre isso ontem. Na live e no videozinho da noite das projeções para evitar as bolas curvas de hoje. Tá indo lá, né? Tá indo lá. Mas assim, de uma maneira difícil do cara conseguir entrar. Vamos ver se nos ticks ele deu alguma entrada. Meu Deus. Sempre, cara. Só fazer live ou gravar. Ela faz questão de latir aqui dentro. Incrível. Bom, vamos dar uma mapeada aqui, ó. Vamos pegar o meu layout de mapeamento. Tá. Abriu num gapzinho. Tinha risco, né, cara? Tinha risco. Ele quebra essa estrutura, a mudança da característica do preço seria aqui, né? Só que ele já abre nesse gapzão aqui, quebra esse movimento aqui, arrebenta com tudo. Quebrando esse movimento aqui, ele faz a quebra da estrutura nesse ponto aqui. Essa mudança da característica do preço sai daqui e vem para cá, porque isso aqui vai ser o último pivô validado pós-pedalada para baixo. Na sequência ele quebra essa estrutura. Ele sai daqui e vem para cá. Esse é o último pivô validado do dia. Ele quebra, vem para baixo, vai lá, dá-lhe uma pedalada monstro, ó, quebra a estrutura, vai lá em cima, diz que mudou, ó, é violinada. O nome desse jogo aqui é Violination. Aqui, ó. Pouco volume financeiro nesse jogo aqui. Tá vendo? Ele vem capotando, quebrou a estrutura, o último pivô validado, quebrou a estrutura de novo aqui, ó. É o último pivô validado agora, isso mesmo, aqui, ó. Ele vai meio que espremendo a história, vamos ver aqui. Onde que ele quebrou, ó. Mudou a característica do preço e quebrou a estrutura aqui. Na verdade foi lá. Tá vendo? Aqui, ó. Ele quebrou a estrutura para ser vendedor nos 60 minutos.
Iria mudar a característica do preço e quebrar a estrutura lá para cima. Não temos mais interesse de nada disso aqui. E aí agora a gente precisa de um pullback de verdade para poder acionar uma venda, né? Ele não fez. Só aqui nos ticks, nos 2.000 ticks, ele meio que fez. Sempre voltando no teu ponto de entrada, né? Então tu faz uma entrada aqui, ó, na venda. Ele vem, volta no teu ponto de entrada. Vai, volta no teu ponto de entrada. Vai. É aqui que ele deslanchou aqui, ó. E na abertura do avista aqui, ó. A abertura do avista foi aqui, ó. Aqui ele deslanchou. Bem lento. Mas foi. Não sei o que esperar desses caras, não, cara. Na boa. Quebrando a estrutura, seguindo o movimento dele lindo. Quanto mais alto fica essa segunda perna, quer dizer que essa segunda perna aqui nem existe mais. Eu vou deletar ela. Foi uma perna só e voltou. Então, e essa é a grande dica. Não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Então a gente vê que o negócio está totalmente comprador, não tem por que a gente ficar observando por venda, né? A gente vai observar pela compra, pontos de compra. Aqui seria uma compra de topo do dia. Bem, mas bem agressiva, sabe? Tem que vir mais de baixo. Essa forma aqui que ele tá... Cara, isso aqui não me agrada. Olha isso aqui, ó. Ele termina o dia assim, todo torto. Lá em cima, abre lá em cima. Capota. Diz que vai perder o fundo e seguir para o alto. Não perde. Diz que vai romper topo, não rompe. Diz que vai romper topo, não rompe. Diz que vai romper topo, não rompe. Agora ele rompe, faz um pullback de respeito. Quebra a estrutura dos 60 minutos e está seguindo para o alto. Cara, tá forte na compra aqui. Banco Bradesco, Itaú meia boca, Banco do Brasil legal, Santander legal. Juros futuros em 1% negativo. Cara, tem que procurar por compra aqui, mano. Aqui. E tá num ponto de venda. Procuraria pontos de venda aqui. Até aqui, ó. Quanto mais alto vier, melhor. Porque não tem volume financeiro para esse cara fazer um movimento legal. Eu não enxergo volume financeiro, ele tá indo de arrasto. Quem tá levando ele é o Bradesco. O Bradescão tá empinando a motoca aí, ó. Já com quase 1,5%. A hora que o Bradesco soltar essa corda aí, ele vai dar uma compensada legal. Lembra daquela técnica, não é regra, né? Mas geralmente, na parte da manhã, ele se afasta da VWAP. E na tarde ele é atraído para a VWAP. Teve uma briga boa pro afastamento aqui, né? Sempre voltando, né? Voltando, tá vendo? Eu ficaria muito atento aí para forcar essas operações de compra aí, porque pode derreter. Derreter de uma hora para outra. E para comprar teria que estar aqui embaixo, aqui, né? Acho, assim, ó, eu acredito que aqui foi um ponto muito bom que eu comprei. Porque ele negou a venda de novo, ele nem chegou no fundo, né? Só que aqui tu teria que segurar aqui, ó, desde as 10h42 tu ia ter que estar nessa operação, fazendo trailing stop, apostando que ele iria romper esse topo aqui. Então, não me agrada esse tipo de operação. Não é o tipo de operação que me chama atenção. É isso. Mais tarde eu volto. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Hoje tinha a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço lives pós-meio-dia, de segunda a sexta. Mostrar tudo que eu tentei fazer, o que eu evitei. E faço projeções de segunda a quinta, pós 9 horas da noite, para tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, né? Estar preparado para o próximo dia. Entendeu? Fui.
Obrigado.